Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro, mais uma discussão, uma aula de robótica, ok? O nosso livro, né, Ciência Maker, Tecnologia, Artes e Robótica, ele nos ajuda, né, a pensar em problemas que podem ser solucionados, que podem ser ajudados, que podem ser, de certa forma, propor soluções para esses problemas nas cidades. E aí a nossa primeira parte do nosso livro, ela nos fala justamente dos centros urbanos, né, dos grandes problemas dos centros urbanos. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver como é que os semáforos podem ser utilizados, né, nos grandes centros urbanos. Beleza? Então vamos nós. É sempre bom, né, estar com vocês, poder me comunicar com vocês. E nesse momento de isolamento, a gente precisa, inclusive, nos manter ocupado. E no nosso caso, né, de laboratório de tecnologia e robótica, manter o nosso cérebro ocupado, manter o nosso cérebro sempre fazendo coisas boas, pensando e arquitetando soluções. Então, vamos estudar um pouquinho, né? E o nosso assunto é semáforos nos centros urbanos. Então, este assunto, ele começa na página 5 do nosso livro, e nós vamos, a partir de agora, discutir as cidades e soluções e o trânsito nas cidades grandes. Então, vamos juntos nessa aventura. Os problemas de robótica, eles todos serão propostos para todos os alunos do Fundamental 2. E aí, o nosso livro Ciência, Maker, Tecnologia, Artes e Robótica, ele nos vem com as nossas montagens, mas ele principalmente ele nos expõe a problemas em geral que acontecem nas cidades, que acontecem na comunidade, no cotidiano de cada um de nós. E aí nós precisamos pensar em soluções. O nosso grande desafio durante o ano inteiro vai ser propor soluções através da robótica. Então, no nosso livro, né, Ciência Maker, Tecnologia, Artes e Robótica, que é o livro da quinta série, o livro de vocês, nós temos lá na página 7 um desafio, né? Na verdade, a gente começa esse trenzinho aí, certo? Ele tem os vagões, certo? E ele é o trem do Carlinhos. E ele apita de 15 em 15 minutos. Então, considerando que no tempo zero, certo? É o nosso ponto de partida quando o trem saiu, certo? Ele vai apitar daqui a 15 minutos. Então, do ponto zero, ele vai apitar depois de 15 minutos. E aí ele vai apitar de novo, 15 minutos mais tarde, depois de 30 minutos. E aí ele vai apitar depois, 45 minutos. Então, o trem vai apitando de 15 em 15 minutos. Ele apita com 15 minutos, ele apita com 30 minutos, ele apita com 45 minutos, com 60 minutos, e assim vai até chegar na estação destino, certo? Então, o trenzinho do Carlinhos, ele tem uma sequência de 0, 15, 30, 45, 60, que é chamado da sequência de múltiplos de 15. Porque como ele apita de 15 em 15 minutos, então no minuto 0 ele não apita. No primeiro minuto, na primeira vez que ele apita, com 15 minutos. Da segunda vez que ele apita, é com 30 minutos. E assim por diante. Então, o trenzinho do Carlinhos, né, ele é uma sequência de múltiplos de 15. E assim, na tarefa da página 15, a gente tem aí. Percebe essa explicação. Depois, nós vamos preencher a atividade 1 da página 7. Completar o texto abaixo e responder as questões. O trem, né, as questões A, B e C, com esse enunciado aí. Então, eu espero que vocês respondam essas questões. E aí, quando a gente voltar, né, a gente vai corrigir em sala de aula, mas vocês podem tirar a foto da página e mandar no meu e-mail, ok? Na página 5 do nosso livro, né, nós começamos a lição 2, que é o uso de semáforo nos centros urbanos, né? E aí, dois pontos no texto da página 5 nos chamam a atenção. Primeiro, as cidades, né? As cidades, elas crescem, né? E principalmente a parte urbana das cidades, onde as pessoas vão se aglomerando, né? Onde a gente vai ter problemas como infraestrutura, setores de transporte,
trânsito, inclusive, certo? A concentração das pessoas, mais gente, e aí fica a parte urbana, que são as cidades, né? Temos grandes centros urbanos, né? No Brasil temos São Paulo, nos Estados Unidos temos Nova York, Fortaleza é o grande centro urbano, onde tem mais gente, a nossa cidade de Fortaleza. E aí esses centros urbanos, eles aglomeram mais pessoas. E aí eles têm mais gente, eles têm mais problemas, e a gente precisa pensar de como fazer propostas para diminuir esses problemas. Na zona rural fica a parte mais da pecuária e da agricultura, mas as nossas cidades são grandes centros urbanos. E como grande centro urbano, eles vêm com vantagem, né, com mais tecnologia, né, com mais prédios, com mais condomínios, mas eles precisam também que a gente pense em boas soluções. Então, a gente tem na página 5 a primeira parte que fala dessas grandes cidades, desses grandes centros urbanos. E aí depois, o trânsito. Pessoal, o trânsito ele é um problema. Se eu tenho mais gente, eu tenho mais carro, né? Eu tenho lugares para estacionar que eu preciso construir ruas mais largas, avenidas mais largas, e eu preciso controlar essas pessoas, até porque o trânsito ele traz muitos problemas. Às vezes a gente fica um pouco irritado, a gente às vezes não consegue chegar a tempo nos lugares, a gente precisa se preocupar em não atropelar as pessoas e nem ser atropelado. Enfim, a gente precisa pensar no transporte das pessoas, né? Tanto o transporte público, como metrô e ônibus, como o transporte particular, como nossos carros particulares. Então, o trânsito ele precisa de boas soluções, né? Para que ele consiga dar vazão a esse número de pessoas que tem nas grandes cidades. Mas e então, pessoal, vocês acham que existe alguma matemática no trânsito, nos semáforos? Será que existe alguma influência da matemática no trânsito, né? Uma pergunta, o tempo dos semáforos, como é que ele é calculado? Como é que vocês acham que os engenheiros de tráfego fizeram esse cálculo para o tempo do semáforo? Será que existe uma equação matemática que regula os tempos de cada semáforo? O tempo do vermelho, o tempo do amarelo, o tempo do verde, né? Será que existe alguma matemática por trás dos semáforos, dos sinais de trânsito, das sinaleiras, como falam em alguns lugares? O tempo que o semáforo deve ficar verde, né, ele é baseado em fatores como o fluxo de carros, né, a quantidade de carro por minuto que passa naquele cruzamento, certo? Então, a quantidade de pessoas que tem na cidade vai influenciar na quantidade de carros, né? Quantidade de carros circulando na cidade. Então, esse fluxo de carros, né, ele vai influenciar no tempo que fica o sinal aberto ou fechado ou esperando, certo? E a intensidade do tráfego, né? Tem momentos que esse tráfego aumenta, tem horas do dia que o tráfego aumenta. De manhã, quando vocês vão para a escola, tem mais carros indo para a escola, mais carros na rua, né? Se tem uma escola num lugar, tem mais carros indo naquele momento, naquele trecho da cidade onde tem escolas, tem mais carros de manhã, tem mais carros na hora da saída da escola também. Então, a intensidade do tráfego, ela muda durante o dia, né? No final de semana tem menos carros nas ruas. Agora, em tempo de isolamento, a gente tem menos carros nas ruas, as pessoas estão mais em casa. Então, o tempo que o semáforo deve ficar aberto ou fechado, ele depende dessas coisas, né? Da quantidade de carros na rua e do fluxo desses carros nas ruas. Então, lá no nosso livro, na página 6, né? A gente, quando vocês estiverem no presencial comigo aqui no colégio, a gente vai montar o nosso primeiro semáforo. Então, a gente vai precisar definir, né, quanto tempo, né, o semáforo vai ficar no LED vermelho, no LED amarelo e no LED verde. Então essa matemática que a gente viu anteriormente vai precisar, né, de mais tempo. Então nós vamos simular nos nossos semáforos, quando formos construir, esse fluxo, né, esse temporizador, esse tempo de cada luz, né, de cada LED. Então nós temos na página 6 essas instruções. Então, guarde essa informação para quando nós formos montar o nosso próprio semáforo. Como nós vimos no slide anterior, né, além da matemática dos tempos, né, o semáforo, para a gente fazer a nossa montagem, né, ele tem uma lógica, um significado nas luzes. Então, a luz vermelha significa
que a passagem está proibida e obrigando o condutor a parar o seu carro, né? Então, a luz vermelha é pare. A luz amarela indica a transição, né, entre a luz verde e a luz vermelha. Ele é um sinal, né, é um significado de atenção. Então, ele proíbe a entrada nesse mesmo cruzamento, certo? E mandando aguardar, chamando a atenção para o próximo estágio. E a luz verde significa passagem autorizada. Ela permite, né, a entrada, o cruzamento, pelo cruzamento. E aí permite que os condutores atravessem o cruzamento. Vão naquela direção que é do sinal verde. Todos esses significados e esse tempo serão usados na nossa montagem do nosso semáforo de robô. Então, além da matemática em si, né, ela traz consigo uma lógica, né, que a gente viu no slide anterior, a questão das cores. Então, a cor vermelha tem um significado, tem uma lógica a ser obedecida por ela. A cor amarela também tem uma lógica obedecida por ela. E a cor vermelha também tem uma lógica que sugere uma obediência por ela também. O vermelho significa parar, o verde significa seguir em frente e o amarelo significa atenção, né, que é um estágio entre o vermelho e o verde. Então essa lógica está associada justamente à programação dos semáforos. E aí isso vai juntar-se ao tempo, né, de cada sinal. E aí a pergunta, o tempo do sinal verde, vocês acham que atende as pessoas, aos nossos pedestres em geral? E aí eu trouxe para vocês essa pequena tabela que ela fala, né, em faixa etária, como a capacidade das pessoas em caminhar, certo? Então, os mais jovens do que 40 anos não terão muito problema em relação ao tempo que o sinal verde fica aberto para ele atravessar a rua. Mas de 40 anos até 49, nós já começamos a perceber que as pessoas já têm uma certa dificuldade em atravessar naquele tempo que às vezes é curto, certo? O tempo entre que o sinal fica aberto, né? Ele sugere justamente que a pessoa consiga atravessar. Então, homens caminham em média, né, de 1,35 minutos por segundo até na sua faixa etária de 40 a 49 anos. E aí percebe que na faixa etária de 60 em diante, certo? Ele caminha em 1,26 minutos por segundo. E o sinal fica aberto, certo? A no máximo um minuto e pouco. Então começa a acontecer problemas, principalmente com os idosos, né? Os idosos precisam de mais tempo para conseguir atravessar e os sinais nem sempre dão esse tempo de travessia. E aí começa a ter acidentes. Os próprios idosos, desatentos, né, e com a questão da idade, começam a serem atropelados. Então este é um problema nos nossos semáforos. Pessoal, dado esse problema do tempo dos semáforos com as pessoas que têm alguma dificuldade motora ou já têm uma certa idade, no caso dos idosos, né, ou alguma deficiência, lá no final eu vou propor um exercício para vocês que ele está na página 8 do nosso livro. Então esse exercício ele precisa ser respondido com bastante cuidado e eu não quero resposta sim e não, eu quero uma resposta bem completa que vocês vão mandar para mim, que vocês vão olhar em problemas nas cidades grandes e que os semáforos podem ajudar. Então nós precisamos propor melhorias para os pedestres. Então os semáforos para pedestres podem ser acionados por botoeiras, por exemplo. Você chega e aperta o botão solicitando a sua passagem. O que isso pode facilitar? O que vocês acham? Uma coisa bem clara é que, por exemplo, eu posso ter o trânsito livre ali, sem precisar de parar carro nenhum. Então só quando chega um pedestre é que ele solicita, o sinal fica vermelho para os carros e verde para o pedestre e ele atravessa tranquilo, com um tempo suficiente para que ele não seja atropelado. Se ele tiver com dificuldade motora, os motoristas vão ver e vão perceber que não podem passar por cima daquele pedestre. Aumentar o tempo dos semáforos seria uma boa, mas também, qual a consequência disso? Mais carro parado junto, né? Um tráfego piorando, o rush, né? O trânsito
com engarrafamento. Então, é melhoria, mas tem suas consequências, né? Um semáforo inteligente, né? Que ele percebesse as pessoas que fossem chegando com algum sensor, né? E aí pudessem ter uma parada dos carros, né? Educação, logicamente, no trânsito. A gente precisa respeitar o pedestre precisa respeitar também os carros. Tem que passar na faixa de pedestre, né? E planos de tráfego melhores para circular os carros, para fluir os carros. Então essas melhorias já podem ser usadas lá na página 8, no exercício final dessa nossa aula, ok? Gente, aqui nesse slide eu quero jogar vocês num problema do futuro, certo? E aí vocês, no futuro, podem estar propondo soluções para melhorar o trânsito, certo? Nós temos hoje um grande problema que é mortes no trânsito, certo? Isso acontece todo dia. Então a gente precisa melhorar esse problema das grandes cidades. E aí eu deixo para vocês uma leitura obrigatória que está neste link aí, certo? Essa leitura ela é proposta pelo aplicativo do 99, que é um aplicativo hoje de Uber, né? Aplicativo de transportes. E aí ele é bem interessante que ele fala justamente desse trânsito e das questões no trânsito, tá? E aí nessa própria leitura ele mostra para vocês uma simulação do trânsito no futuro com os carros sem motorista, né? Com os carros autônomos. E aí eu queria perguntar para vocês, os semáforos vão sobreviver ao surgimento dos carros autônomos? Vão precisar de sinaleira, de sinal, de semáforo no futuro com os carros? Né? Então vejam esse documento, todos têm que ler esse documento, está nesse link aí desse slide. E nós temos um simulador que vai ser apresentado no próximo slide, que é dos Estados Unidos, da Universidade do MIT, né? Instituto de Massachusetts. E aí vocês percebem que os carros vão ter uma autonomia, uma inteligência para controlar, para se colocar nos trânsitos e principalmente nos cruzamentos, né? Várias tecnologias já estão envolvidas nesses carros autônomos, né? Sensores, comunicação dos carros entre si por satélite. Um carro sabe onde é que está o próximo para saber se ele tem que reduzir a sua marcha, a sua velocidade, né? Para que o outro passe na frente dele da vez. Então, esse simulador do MIT, que aparece no próximo slide, ele já nos ilustra, ele já nos inspira em muitas coisas. Mas o futuro, né, ele tem muitas indagações que vocês vão dar a solução. E vocês vão escrever isso na página 8, né, da nossa avaliação do livro de vocês. Bem, pessoal, estou deixando para vocês esse vídeo que ele está lá no documento, mas ele é um vídeo um pouco mais completo aqui, certo? Esse vídeo ele é do MIT, como eu falei para vocês. Então vamos lá ver o vídeo e eu vou tentar narrar algumas coisas para vocês, já que ele está em inglês, certo? Nesse vídeo nós temos cruzamentos, percebe aqui, ó, onde vão ter retenção, certo? Então e tem cruzamentos onde não vai ter, os carros não vão parar. Então eles estão todos controlados e se comunicando entre si para poder permitir que no cruzamento não exista colisão. Nesse outro cruzamento aqui, ó, já temos retenção, carros parando para que os outros prossigam. Então eles vão desacelerando e permitindo que também não haja colisão. Então é uma proposta do MIT, certo? Onde os cruzamentos serão todos gerenciados pela comunicação entre os carros. Prosseguindo no vídeo, né, nós temos uma situação bem interessante aqui, que é o caos do trânsito atual, né, e como é que ele vai ficar. Então, preste atenção no vídeo também. Most intersections today are controlled by traffic signals, stop signs, or roundabouts. However, hoje o trânsito é assim, caótico, né? Esse vídeo aí é na China. Olha que loucura esse trânsito, certo? Né? Tem lugar que não tem nem sinal de trânsito e olha os pedestres correndo, se aventurando no meio do trânsito para conseguir atravessar de um lado para o outro.
Então, como é que seriam os carros, né, controlados por computador, certo? Então, a proposta é que esses carros venham, né, que sejam controlados pelos computadores, venham com sensores e comunicação via satélite. Então, teremos sensores nas rodas, né, e comunicação com os satélites, para saber onde o outro carro está, para poder conseguir fazer o trânsito fluir. Ó, os cruzamentos, então tem carros que vão parar, né, enquanto os outros prosseguem, né? Os amarelinhos, eles estão pedindo permissão para passar, né, para sugerir. Então tem um protocolo que vai controlar essa solicitação dos carros, permitindo que o carro vá ou não, certo? Então alguns carros vão desacelerar e outros não. Então como é que esse protocolo, como é que esse pedido de travessia? Olha o carro azul, certo? Ele vai ver, ele precisa fazer esse trajeto aqui. Então ele vai solicitar permissão, né, a um controlador para poder fazer isso. Não tendo nenhum carro, né, o controlador vai orientar ele o que ele tem que fazer. Ó. Nesse primeiro caso, ele está sozinho no trânsito. Então ele só vai verificar o que precisa fazer. Isso está sendo garantido que ele vai fazer, né, sem nenhuma colisão. Mas se eu tiver outros carros vindo, né, ele tem que talvez recalcular essa travessia. E é o que vai acontecer. O carro azul e o carro rosa vão se comunicar com esse mesmo para pedir, né, o seu tráfego, né, o seu trânsito fluir. Então, confirma entre os dois. Então, um dos dois, que vai ser o azul, né, vai pedir, e vai, ó, se ele for naquele mesmo trânsito, ele vai colidir. Então, vai ser recalculado a rota dele. This basic scheme has now been expanded to deal gracefully with a mix of autonomous and human drivers and to use vehicle-to-vehicle communication at low Não houve colisão, né? Foi recalculada a rota dos dois, do azul e do rosa, e não houve a colisão, né? Uma nova trajetória foi garantida sem colisão. Aí é o exemplo, né, ao vivo, né, real, daquela simulação que a gente viu anteriormente, né? O carro parou, né, esperando, pediu a solicitação, está esperando do confirmador, né, para poder seguir adiante. Dobrar à esquerda. Então todas essas coisas a gente vai verificar, né, que são melhorias de todo esse processo, beleza? Bem, chegou a hora da avaliação, né? Vocês vão precisar avaliar o que vocês aprenderam até aqui na lição 2. E aí, na lição 2, ela termina na página 8 do nosso livro e ela tem 3 perguntas que vocês vão responder. E como eu falei, eu não quero uma resposta sim e não. Eu quero uma resposta completa, baseada em tudo que a gente viu, naquele documento que eu deixei para vocês, no vídeo do MIT, certo? Nas opiniões de vocês, podem pesquisar na internet, podem conversar com os pais, podem perguntar aos colegas, podem fazer, mas eu quero uma resposta bastante completa. Então, a primeira pergunta: você acha tranquilo o trânsito na cidade onde você mora? Né? Então, você dizer, não acho, por que que eu não acho, certo? Tem isso que é bom, tem isso que é ruim, certo? E aí vocês podem melhorar. De que forma? Posso melhorar com isso, com aquilo outro e com aquilo outro, certo? Então, sejam bastante abundantes na resposta. Eu não quero resposta simples, eu quero resposta completa. A segunda pergunta: você acha que com a chegada dos carros que dirigem sozinhos ainda vão ser necessários os semáforos? Eu quero a resposta. O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam como é que vai ser o futuro? Sejam ousados, sejam criativos nisso, certo? E a terceira pergunta: você acha que as cidades deveriam dar preferência para os pedestres ou para os carros? A opinião de vocês e por quê? Baseado em quê? A questão dos idosos, a questão da violência no trânsito, a questão dos pedestres poderem atravessar melhores, o trânsito nas cidades, os engarrafamentos, são coisas que vocês podem usar para responder. A atividade está no nosso livro, né, de robótica, na página 8. Aguardo que vocês vão fazer essa atividade. Se quiser copiar no caderno para fazer melhor, fazer no Word, pode me mandar. E vão me mandar no e-mail marcos.souza@batalhadoriachuelo.com.br.
Deixo para vocês um abraço, fiquem todos bem com suas famílias, aquecidos, acolhidos, protegidos, tá? Lavar sempre as mãos, usar álcool gel e se sair de casa, usa máscara. Um grande abraço, gente, espero ver vocês logo.